Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Pilatos e a metafísica. O que tem a ver Pilatos com a metafísica? Aliás, o que é metafísica? Metafísica origina-se do grego, né? Origina-se de duas palavras. Meta, que quer dizer além, para além, e physis, que quer dizer natureza. É o ramo da filosofia que lida com o princípio das coisas, isto é, com a essência delas. Ser, saber, identidade, tempo, espaço, Deus, coisas abstratas que você pode entender e coisas físicas que você queira entender a partir da metafísica. Por meio dela procura-se uma interpretação do mundo, da criação, da natureza, etc. A metafísica estuda os princípios da realidade que ultrapassam os conhecimentos das ciências tradicionais, tais como física, química, biologia, etc., tratando dos aspectos imateriais ou abstratos do mundo. Então a metafísica ela busca responder o que existe, qual é a essência daquilo que existe. Então gira em torno da cosmologia, qual é a origem do universo, sua essência e se a sua essência é necessária, o que pode ser dito que existe, quais são os significados do ser, e a metafísica, ela então, resumindo, né, ela é o estudo da essência, do existir, do que é ser o que é. Aquilo é aquilo por quê? Por que aquilo é aquilo? Seja o pensamento, seja uma pessoa, uma árvore, uma emoção, um sentimento, o amor, o ódio, a ira, a inveja, a ternura. O que é aquilo? Por que aquilo é aquilo? A metafísica de Aristóteles, ela estuda, aristotélica, né? Ela estuda a causa primária. Ou seja, o que é isso, né? Tenta entender também a metafísica no todo, tenta entender também o livre-arbítrio. Você decide por você ou a pessoa pode controlar seus pensamentos? Então, resumidamente, a metafísica estuda a existência do ser e de sua essência. Como eu estava dizendo, em suma aquilo é aquilo por quê? Por que aquilo é aquilo? E aquilo é aquilo por qual razão? O que faz aquilo ser aquilo? O que faz um ser humano ser um ser humano? O que faz uma caneta, né? Essa aqui é uma caneta. Por que uma caneta? Qual é o princípio dela? Por que ela existe? Ela existe de fato? Ela tem sentido na existência? Né? Então, qual é a origem do mundo? Dentro da ontologia, o que pode ser dito que existe? Quais são os significados do ser? Por que existe tal espécie de animal? Ou as pessoas? Ou os sentimentos? Essas coisas. É isso aí, mais ou menos, logicamente, que resumo do resumo do resumo do que vem a ser a metafísica, que é um termo, que é uma situação de entender, resumidamente aqui falando, né? A metafísica estuda a existência do ser e de sua essência. Estudo de como as coisas realmente são, em contraste com aquilo que elas parecem ser. Então, veja bem, eu tenho um objeto, eu tenho um pássaro, eu tenho alguma coisa, aquilo existe. Qual é a razão daquilo? Qual é a essência daquilo? Como Aristóteles diz na sua metafísica, né? A metafísica aristotélica, ela trata da causa primeira. Existe isso por quê? Por que se eu soltar um lápis aqui, se eu pegar esse objeto aqui, uma lupa, se eu soltá-la, ela vai cair. Por que ela vai cair? Ela vai cair porque existe a lei da gravidade. Mas o que é a lei da gravidade? Qual é a sua essência? Qual é o seu significado? Qual é a sua razão? Então é bem interessante dentro do campo da filosofia entender e estudar. Parece bobagem, mas é muito interessante você analisar de uma forma filosófica situações assim para entender algumas coisas onde eu vou chegar daqui a pouco. Então, estuda de como as coisas são realmente em contraste com aquilo que elas parecem ser. Observe, tem uma pergunta extremamente emblemática feita por Pilatos, e eu vou chegar nela já. O que quer dizer emblemático? Né?
Eu até denomino como a mais emblemática pergunta metafísica dentre as que estão nas escrituras sagradas. Por exemplo, uma pergunta também emblemática, não agora a ver com metafísica, mas emblemática é a pergunta que Abraão faz ao Senhor. Senhor, tu vai destruir os justos com os ímpios? Na questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor vai falando, se tiver 50 justos e assim por diante, e você depois lê com calma lá. Então, emblemático também é aquilo, emblemático tem o sentido de algo fora do comum, ou marcante. Emblemático também é aquilo que tem propriedade ou particularidade de emblema, ou seja, de caráter simbólico. A palavra emblema originou-se a partir do grego emblema, que quer dizer o que está por dentro, ou encerrado, fechado, o que há por trás disso. Por isso que emblemático tem o sentido de algo fora do comum, algo marcante. E qual é a pergunta emblemática, marcante, que eu falo que a pergunta é a mais emblemática pergunta metafísica das Escrituras, ou uma das mais, né? É o que está aqui no livro de João, capítulo 18, e o versículo, eu vou ler o 37 e o 38, mas a pergunta está no 38. Mas para dar um pouquinho mais de contexto, olha aqui o que diz o 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. A pergunta está aqui. E disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Que é a verdade? O que é a verdade? Dentro do ramo ou da linha filosófica, dentro dos preceitos acadêmicos, científicos, você vai observar as pessoas apresentando verdades. Vão apresentar verdades segundo as suas concepções, segundo as suas perspectivas, segundo premissas muitas vezes baseadas, às vezes até em achismos, né? Mas nós falamos de um Deus que é absoluto e que é um Deus que tem os seus absolutos verdadeiros. Temos dito e temos falado de um Deus que, em contrapartida do homem que é mentiroso, é sempre verdadeiro. Temos falado de um Deus que é a contrapartida daquele ser humano caído, devasso e pecaminoso, e terrivelmente pecaminoso, de um Deus que é santo, que tem as premissas absolutas. Temos falado aqui de uma teologia, muitas vezes, que é uma teologia progressista, uma teologia liberal, que tem não os absolutos de Deus, mas tem observado dentro de uma perspectiva onde você tem duas verdades, a sua e a minha, né? Aquilo que nós chamamos muitas vezes é aquela verdade que você tem a sua e eu tenho a minha, e nós temos que lidar com isso, porque isso aí é algo que realmente tem trazido um grande transtorno, tem trazido grandes preocupações no seio da igreja, tem trazido realmente grandes complicação a partir do momento que você não tem a Bíblia como regra de fé e prática, você entra pelo relativismo. E relativizar tudo, ou quase tudo, ou que seja um pouco, complica porque você pega verdades absolutas e leva para o campo daquilo que você entende como sua verdade. E Pilatos, naquele contexto romano, mas ainda com muita influência grega, porque o Império Romano ele conquistou o Império Grego, mas o Império Grego contribuiu e muito, inclusive nos dias atuais, com muitas coisas dentro até mesmo da política, da ação social, tem muita coisa que ainda é oriunda, né, da cultura grega, muita coisa, não só palavras, mas muitas, até na política, democracia, alguma coisa assim, nós temos que atentar porque historicamente elas estão ainda aí em nosso meio. E Pilatos então faz a pergunta, o que é a verdade? A pergunta está aqui, disse depois Pilatos, o que é a verdade? Em João mesmo, 37, ele diz, eu dou testemunho da verdade, olha só. Verso 37. Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho, testemunhar, testificar, mostrar, expressar, apresentar, revelar a verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante da verdade absoluta, Pilatos pergunta, o que é a verdade? Talvez ele ouviu, talvez ele ouvisse, talvez ele fosse um apreciador dos filósofos gregos e também dos filósofos romanos e de outros tantos ali que apresentavam verdades. Diziam ser esses ou aquele a verdade, ter aquele um, a premissa da verdade em suas falas, em suas preleções, em suas homilias, de tal modo que apresentavam verdades segundo os seus conceitos, as suas concepções. Mas o próprio Senhor que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o mesmo que diz em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para além das convenções humanas, o que é a verdade? Subjetiva, cada um tem a sua, por seu prisma, por uma análise dedutória, em perspectivas socioculturais, em pressupostos mais variados, sejam eles teológicos, filosóficos, e entre outros você vai pensar, bom, a verdade é isto. Não, a verdade é que o homem existe aqui, acabou aqui e morreu. Findou, acabou, desintegrou, não existe mais. Ele vai viver, a existência se resume aos anos de vida do indivíduo, sejam ele 30, 40, 50 anos. A existência de alguma coisa resume-se ao tempo que ele durar. Depois ele acaba, depois ele vai se deteriorar com o tempo. O material plástico em torno de 100 anos no mínimo, a madeira menos, o tecido, o tecido conjuntivo, o tecido humano, o animal, enfim, mas vai acabar. Então a existência se limita e quando ele estiver por aqui não há mais nada. Então essa aí é uma verdade subjetiva. Mas, objetivamente, verdade absoluta, ela não aceita remendos. A verdade absoluta, que é Cristo Jesus, não aceita remendos, emendas, pressupostos humanos, não aceita limitações, alterações, implicações humanas, inferências humanas. A verdade absoluta é Cristo Jesus, que não aceita porque ela por si e de per si é a verdade. E por isso eu falo que metafísica e Pilatos têm isso tudo a ver, porque o que é verdade? Lembra que eu falei? Que é o estudo do sentido das coisas e sua essência. Qual é a essência da verdade? Se ela for subjetiva, então todo mundo tem alguma verdade em si. Todo mundo tem a verdade de algum ponto de vista. Então não há como discutir nem política, nem religião, nem sociedade, nem nada mais, porque cada um tem a sua perspectiva, dentro da sua perspectiva tem a sua verdade, e a sua verdade limita-se a ficar ali e a sua não atravessa, não transpassa. Então você tem a sua verdade, que é subjetiva, é sua. Mas muitas das nossas verdades, ou todas elas vão ser confrontadas pela verdade escriturística, a verdade cristocêntrica, crística, de Cristo. Por exemplo, em Romanos 3, nós encontramos no versículo 4 dizendo assim, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Segue depois do versículo, mas eu pensei essa parte para nós entendermos aqui um princípio, né? Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E a Escritura está repleta de textos que apontam que aqueles que não estão em Cristo, que não estão em Deus, que não são filhos de Deus, são filhos do diabo. São filhos da mentira. E se são filhos da mentira, todas as suas verdades que não estão em Cristo são verdades que, por mais belas que pareçam ser, por mais que a sua plausibilidade não é coerente com aquilo que Cristo expressa na sua palavra, na Escritura Sagrada. Então, em Cristo nós somos filhos de Deus, sem Cristo somos filhos do diabo, filhos da ira, filhos da perdição e, portanto, filhos da mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Então, são então irmãos da mentira, filho do diabo, junto com a mentira. Em Romanos 11, 32, nós lemos assim, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, ou melhor, da desobediência, para com todos usar de misericórdia, todos, judeus e gentios, eleitos, Romanos 11, 28. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós,
mas quanto à eleição, amados por todos os pais. Então veja bem, Deus encerrou, fechou, trancafiou todos debaixo da desobediência, tanto judeu quanto grego, todos debaixo da mentira, todos debaixo do engano, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Então os eleitos aqui, em Romanos 12, 28, diz o texto, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa de vós. O que quer dizer? Que enquanto fora de Cristo, mas por causa da eleição que Deus fez lá na eternidade, ele vai alcançar os que por quem ele morreu, esses virão a conhecer a verdade. Então a verdade, ou a verdadeira resposta para todos os sentidos da vida, sejam eles psicológicos, filosóficos, teológicos, sejam eles de qualquer ordem, estão em Cristo. A essência da vida, o que é a essência da vida? Essa é uma pergunta que é feita. Eu não disse que a metafísica estuda meta, além, physis, natureza. Qual é a natureza que está além disso? Por exemplo, eu pego essa lupa aqui, eu vou pegar a lupa de novo. Qual é a natureza? Que tem vidro e aqui tem plástico, que tem... Queimou na lâmpadazinha que tinha aqui, tem alguma coisa eletrônica aqui dentro. Mas qual é a essência disso? Bom, é o plástico que está aqui, mais o vidro, mas de onde veio o vidro? O que é? O que é a essência do vidro? Bom, o vidro é feito a partir de matéria-prima, a areia e assim por diante e tal. Mas o que é areia? A areia são grãos e assim por diante, tal. Mas o que é? Aí você vai chegar em partículas, em moléculas, em átomos, você vai ter que chegar em Deus. E o plástico? Uma coisa. E o tecido? A mesma coisa. E o ser humano? E a alma humana? Então, observe isso. Qual é a essência da vida? Atos, capítulo 17, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui. O apóstolo Paulo estava em Atenas. E ele começa então a anunciar, depois que ele viu ali o povo entregue à idolatria, ele viu que havia ali vários altares, versículo 23 fala assim, Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse que, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aí ele começa a falar uma série de ensinamentos aqui, e eu chego no versículo 28 que fala assim, porque nele, no Senhor, versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Porque nele vivemos. 3 palavras aqui extremamente importantes. A essência da vida. Nele, em Cristo. Por isso que eu falo que lá é a metafísica. O que é a verdade? O que é verdade no sentido sensorial? O que é verdade no sentido que vai além dessa matéria? O que é verdade que eu posso tê-la como de fato absoluta e que não é obsoleta e que é a mesma desde sempre? Que não muda com os tempos? Que não perde a razão de ser com o passar dos anos? Que, a despeito de tantas ideologias e teologias e invencionices que vêm ocorrendo ao longo dos séculos, das mais variadas, seja quais forem, a verdade não perde em Cristo Deus, não perde a sua essência, não perde o seu fulgor, não perde a sua razão de ser. Então, você olha para essa palavra da essência da vida, porque nele, em Cristo, vivemos. O que é viver? O que é vida? Do latim vita. Vida é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. Então eu tenho vida enquanto não cessa a minha existência ativa. Organizadamente, eu estou uma estrutura viva, que respiro, que penso e que ajo. Então nesse período eu tenho vida. É um período que decorre entre o nascimento e a morte.
Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguém ou de alguma coisa. Isso é vida. E onde está a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está em Cristo Jesus. Se eu pudesse falar com Pilatos, Pilatos, a verdade é Cristo, porque Cristo é a verdade. E não tem emendas, não tem nada a contrapor, nada a tirar nem acrescentar. E ele é a vida. Então Paulo diz, olha, nele nós vivemos. Então viver é Cristo. Paulo disse, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu morrer eu estou com ele. Vivendo eu vivo em Cristo. Observe, vida em Cristo. Qual é a essência da vida? Por mais que você adquira conhecimentos, por mais que você adquira riquezas, por mais que você conheça lugares ou pessoas, leia, coma, beba, desfrute dos mais variados prazeres que essa vida possa lhe oferecer, sem Jesus você não tem vida. Mas eu vivo muito bem, tenho os 30, 40, 50, 70 bem vividos. Mentira se não estiver em Cristo. É uma falácia, uma mentira, um engano. Se você viveu 80, 70, 100, quantos anos forem sem Cristo, você não viveu, porque a vida está em Cristo. Você apenas está num momento aqui e vai ser como a planta que há de manhã, não há mais à tarde, é lançada no fogo. Porque a vida não é só aqui. A vida vai para além daqui. Observe, porque nele nos movemos, ou melhor, porque nele vivemos. Então a vida está em Cristo. E nos movemos. Mover é atividade. Todos os verbos exprimem algum movimento, alguma ação. Comer, correr, olhar, pensar, nadar. Todos os verbos, eles exprimem, eles demonstram ação. Toda ação decorre de Jesus. Nenhum poder teria sobre mim se do céu ou de cima não lhe fosse dado. Ele disse para Pilatos. Tenho poder para te mandar prender, para te soltar, eu tenho poder sobre a sua vida, eu tenho ação, eu tenho agir, eu tenho uma agência, eu posso mover segundo o que eu quiser, eu posso te mandar prender, eu posso soltar, eu posso levar para a cruz, eu posso. Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Então o mover, o agir, a forma representativa das ações do ser humano, seja ela de maneira coletiva, seja ela de maneira individual, ela tem Cristo Jesus como a ação da vida do movimento. Ah, mas então quer dizer que o mal também procede de Deus? Isso aí eu deixo para um outro dia, para um outro estudo. Né? O Senhor controla todas as coisas. Observe. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, o ato, o movimento, a ação de dar a vida foi dele. Não foi o homem que tomou a vida. Embora você vai achar lá em Atos dizendo que mataram o Senhor Jesus, etc. E tal, mas havia um projeto e esse projeto foi concluído cabalmente e operosamente. Ele disse, ninguém. Olha só, João 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Quem de nós pode dar a vida e tomar ela de volta? Nem pode dar, nem pode tomar. De forma alguma. Ninguém matia de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ora, se ele recebeu do Pai, ele e o Pai são um, porque é um Deus só. Mas aqui você tem que pensar em Cristo, na sua glória e em Cristo como ser humano, na sua humilhação. Então observe, eu tenho o poder de dar minha vida e tornar a tomá-la. Ele fez isso por eleitos, por pecadores. Se você observar lá em Romanos 9, versículo 16, esse também é um texto bastante forte, diz assim, assim não depende de quem quer ou do que corre, mas de Deus que se compadece. Para o homem vir conhecer a verdade e conhecer a salvação, não depende de quem quer. Muitos vão estudar anos, meses, tempos, vão ficar filosofando, indagando, vão ficar divagando, sua mente vai ser levada a pensar qual é a essência da verdade, de onde veio Deus. Eu tinha uns 10 anos, eu sentava numa pedra, que tem até hoje, onde eu morava quando criança, e eu ficava pensando de onde veio Deus, como Deus existe, se Deus não começa, como é que ele começou, se tudo tem começo. Eu era criança, tinha 10 anos, ficava filosofando. Deus não veio, Deus é e pronto. Deus não começou a existir a partir de um princípio, Deus é e pronto.
Observe, o movimento também depende de Deus, do Senhor. Então, observe, porque nele vivemos vida, nos movemos a ação toda e qualquer e existimos. Então, a existência, né, esse possuir existência, pertencer ou ser abrangido pela realidade, viver ou ser, estar e perdurar, isso tudo vem do Senhor. René Descartes, o filósofo francês, diz: penso, logo existo. Penso, logo existo. Na verdade, eu creio em Cristo e logo existo. Porque sem crer em Cristo, eu apenas estou. Mas eu existo de fato. Embora as pessoas sem Cristo vão partir para a eternidade, não vão ser desintegradas, como muitos falam, não vão ser aniquiladas no sentido de deixar de existir, elas vão estar sofrendo. Mas que tipo de existência é esta? De sofrimento, de dor, de distância do Senhor. A existência está também nele. Como dizem os profetas de vocês, os poetas de vocês, olha bem o que está escrito aqui, ó. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Alguns poetas que Paulo cita aqui, está falando para pessoas que gostavam muito de filosofia, poesia, etc. Olha o que eu achei aqui na Bíblia de Estudo, NAA, na página 2008, 2008. Diz assim: alguns dos poetas de vocês, em vez do Antigo Testamento, Paulo citou algumas declarações de escritores gregos, pagãos, familiares ao seu público. Embora o cite com aprovação, isso não significa que Paulo aprove as outras coisas que estes escritores disseram ou escreveram. A primeira citação, nele vivemos, parece ser um hino de Epimênides, de Creta, para Zeus, 600 a.C. As palavras são encontradas apenas 2 linhas depois da criação de Paulo, ou citação de Paulo, faz o mesmo poema, também lá em Tito 2, 1 e 12. A segunda citação aqui provém do poeta Pairomena, ou Pairomenai, né? Fenômenos, escritos pelo poeta estoico Arato. Bom, o que está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, eu não vou nem recorrer lá ao Antigo Testamento, mas os próprios poetas de vocês estão dizendo que nele nós existimos. Aqui, olha. Pois somos também sua geração. Se Deus não gerasse, não tem ação, não tem vida, não tem mover e não tem existência alguma. Então, o que vem a ser a verdade? Veja bem, Mateus 11, 27. A verdade é Cristo. Olha Mateus 11 e o versículo 27. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27. Olha só o que diz. 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, o Filho é a porta, e ninguém vem ao Filho se o Pai não trouxer. Tá? João 6, 44, 43, 4, 5, 6, vai seguindo lá. Então, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Filho se o Pai não trouxer. Ninguém vem ao Filho se o Pai não trouxer. Ninguém conhece o Pai se o Filho não revelar. E ninguém conhece nem o Pai nem o Filho se o Espírito Santo não convencer. Pronto, fechou aqui a Trindade. Então, o que é verdade? É Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Sem o qual tudo é efêmero. Sem o qual tudo é passageiro. O sentido de tudo fica sem sentido. Essa é uma palavra que é interessante. O sentido de tudo fica sem sentido. Beber, fumar, prostituir, adulterar, ter amantes, usar drogas, fazer farra, ir para os bailes, festa. Passa naquele instante, naquele segundo seguinte, talvez esteja vazio e pensando na próxima festa, na próxima amante, na próxima farra, na próxima festa, no próximo carnaval, no próximo show. Mas é a vida. Qual é a essência da vida? Eu tive essa semana uma das piores, ou não, a pior de todas as experiências que eu tive até hoje na minha vida como profissional da enfermagem.
eu orava a Deus para que tivesse força, pois eu sabia, não por revelação, mas por lógica, que isso poderia acontecer. E da outra vez que eu trabalhei nesse hospital, não aconteceu várias vezes, mas não aconteceu de fato chegar até acontecer o terrível óbito de uma criança. Já no final do plantão, eu estava com um paciente, chamei minha amiga para pegar uma outra paciente, e nisso entrou uma mulher com uma criança, não sei de onde ela apareceu, jogou nos meus braços um embrulhozinho assim, vermelhinho, um bebezinho de apenas 20 dias, engasgado, e eu corri para a sala de emergência, comecei as manobras de desengasgamento, a criancinha estava cianótica, ou seja, roxinha, e a criança morreu. Entrou a equipe médica, entrou o pediatra, o emergencista, mais enfermeiros, e ficamos em cima ali, e aquela equipe toda, a criança numa maca, mas eu fiquei uns 5, 7 segundos aí com a criança sozinho. Fazendo manobra, e os meus amigos chamando, porque estava tendo uma outra emergência numa sala ao lado, onde uma pessoa também veio a óbito, e aquela experiência marcante nunca mais vai sair da minha vida, da minha mente. Um bebezinho de apenas 20 dias partiu, depois estava chovendo, a minha esposa foi me buscar, ali estava muito forte, muito firme, batida, abalada, as pessoas todas ali também, claro, nós somos seres humanos. Eu entrar no carro, eu desabei em choro por uma criança que eu nunca tinha visto, que com 20 dias esteve aqui e já partiu. E quem garante que eu não vou partir daqui a mais 20 minutos ou 20 anos? Então, quem garante isso? Qual é o sentido dessa vida? Sem Cristo, o sentido de tudo fica sem sentido. Haja vista que nada existe além desse período de tempo de mundo para os ateus, para os céticos, e não há outro mundo. Mas nós que conhecemos a verdade do Evangelho, Cristo garante que tem uma vida por vir. Cristo garante que tem uma vida nele. Observe Colossenses 1, 16, 17, que diz: porque nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então o sentido da vida é Cristo. Sentimentos, riqueza, morte, vida, céu e inferno, tudo criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. A fama, a riqueza, a pobreza, tudo, até a sua arrogância subsiste por ele, que vai ser contada para o peso da balança naquele grande dia. Do seu coração impenitente, do ser humano penitente. Romanos 11, 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Qual é a essência da vida? Jesus Cristo. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Meta, além. Physis, natureza. Qual é a natureza? Além dessa palavra verdade, o que está por trás, o que está oculto, o que está escondido, o que está encerrado, o que está adiante, o que está sobre, o que está acima. Não são as filosofias, nem as ideologias, nem os pensamentos dos mais nobres sábios, filósofos, pessoas de um cabedal cultural exacerbado até que seja. A verdade está na simplicidade, em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante da vida, diante do caminho, diante da verdade, Pilatos perguntou: que é verdade? E Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, porque eu vim dar testemunho da verdade. A verdade, ela não está na fama, nem na riqueza, nem nos bens que se possa adquirir com trabalho lícito, ou seja, de maneira ilícita. A verdade não se encontra nas alegrias, nos prazeres. A verdade não se encontra naquilo que o homem pode acumular durante os anos de conhecimento, de estudo, de pesquisas. A felicidade, a alegria, o prazer, a riqueza, a verdade está em Cristo. Observe. João 14,6 diz que ele é a verdade, que tem um caminho e que tem a vida. Então que o Senhor te guarde e que você olhe para Cristo hoje como a essência. Pilatos é a metafísica e você é a metafísica. Quando você olha para alguma coisa, você quer entender, ou talvez não queira, não tem essa curiosidade, nem tem essa perspectiva. E tem pessoas que pensam mesmo: acabou aqui, acabou.
pessoas muito conhecedoras, cientistas, muitos físicos, mestres em várias artes e ciências. Não, aqui encerra e acabou. E muitas pessoas simples pensam da mesma maneira, pessoas até analfabetas. Não, acabou aqui, mano, acabou. Mas nós temos uma escritura, nós temos um livro. A palavra de Deus. E a palavra diz que o homem morre uma vez e segue a juízo. Que todos estão debaixo de condenação, João 3, verso 36. João 3,17 também diz que o mundo está debaixo de condenação. Já está condenado. No entanto, é uma verdade que muitos não gostam. É uma verdade que muitos não querem ouvir. Que muitos rejeitam-na. No entanto, como fala o caipira, é uma verdade verdadeira. E a verdade de fato e a essência da vida está em Cristo. Quando você olhar para as Escrituras, olhar para Cristo e perguntar o que é a verdade, pense em Pilatos, que esteve diante da verdade, que olhou e disse: eu não vejo nele crime algum para condená-lo. Mas mesmo assim ele foi condenado e levado ao Gólgota e morreu e derramou seu sangue precioso. Que para muitos isso é loucura, para muitos isso aí é algo assim que não tem sentido. Não faz sentido, é loucura. Isso aí não tem razão de ser. Alguém morrer e sangrar até a morte. Mas é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Fiquemos com essa lição. Diante da verdade, que é Jesus Cristo, que é a essência máxima de toda a verdade. Porque nele existimos, nos movemos, nele vivemos, nos movemos e existimos nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.